8 de novembro, e sempre com a marca forte de Escola SESI e Senai. Se tem Escola SESI, tem futuro. Se tem Senai, tem futuro para Verace, a cervejaria mais premiada de Minas. Viva a Verace, viva a sua verdade. Para Autotruque, proteção para você, então faça parte no 0800 944 1127 e também para Claro do BH Shopping no 982913599 para você receber o que comprar em casa. Claro, você merece o novo. Deixa eu mandar um abraço aqui para algumas figuras que encontrei ontem no Mineirão. A primeira delas, aliás, duas figuras que são dois garçons, Valdemar e o Anderson. Um abraço a todos vocês. Agradecer o imenso carinho recebido ontem no estádio. Pessoal da Motogalo. Alô, rapaziada da Motogalo, do Barreiro, um abraço a vocês. Muito obrigado. Aliás, um salve. Muito obrigado pela consideração e todo o carinho aí a todos os torcedores, as pessoas se manifestando, dizendo que escutam a gente aqui todos os dias. Então, meu maior muito obrigado em nome de todos aqui pela audiência e pela consideração ontem aí no Mineirão. Muito legal mesmo. Muito legal também, Everton. No sábado eu tive a oportunidade de ir ao restaurante Paladino, que é espetacular lá ali na região da Pampulha. O Júlio, que me atendeu lá, juntamente com o Marcelo Paladino, aliás, figuras extremamente cuidadosas, dóceis assim no trato com todo mundo, né? Absurdo o atendimento lá no Paladino. E falaram de você, inclusive. De mim? Que você já mas foi lá. Mas eu paguei o que eu devia lá. Mas, inclusive, eles falaram isso. O Everton pagou o que ele comeu e não foi pouco. Mas é muito bom o ambiente. Eu agradecer aí a vocês todos o carinho que escutam o 98 Esportes. Um abraço a todos. Muito bem. O Samuel Lloyd está conosco aí, diretor comercial do Mineirão. Existe um impasse sobre a liberação de carga máxima para o Cruzeiro contra o Brusque amanhã, jogo das 9h30 no Mineirão. E ninguém melhor do que o Samuel para iniciar a explicação de tudo isso que vem acontecendo. Já queria aproveitar e dar um bom dia, agradecer por ter atendido ao nosso convite, ao nosso chamado aqui. Samuel, bem-vindo ao 98 Esportes, tudo bem? Tudo bem, Everton. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Ô Samuel, bom, vamos começar bem do início desse problema todo. A informação de que há um certo desdém com a demanda do Cruzeiro e que abriram o Mineirão para o Atlético e que não há um processo de isonomia no tratamento do Mineirão com o Cruzeiro e tal. Eu queria que você explicasse onde o problema começou. O torcedor que está ligado agora, o teleouvinte que está ligado agora quer saber, quer entender o que aconteceu. Por que amanhã o Cruzeiro não consegue explorar a carga máxima no estádio, principalmente depois da grande procura de torcedores do Cruzeiro? Bom, perfeito, Everton. Acho que é importante dar o contexto mesmo, porque é o contexto que nos leva à crise que nós estamos vivendo hoje, né? Vale lembrar que desde março do ano passado, a gente fiz um monte de jogos sem torcida. Primeiro o estádio ficou fechado um tempão e a Minas Arena vive de eventos. A Minas Arena se remunera através de venda de ingressos. Então, quem está falando aqui para vocês é a pessoa que mais deseja casa lotada sempre, né? É disso que a gente vive, né? A gente vive vendendo ingressos, a gente vive vendendo eventos. Então, nosso sonho sempre foi trazer o Cruzeiro de volta para casa. O Cruzeiro nunca devia ter saído, mas por opção do próprio clube, optou por este ano, né, durante a pandemia, jogar em arenas que obviamente têm um custo mais baixo porque são espaços muito menores. Então essa foi uma decisão estratégica do Cruzeiro lá atrás, que nós entendemos. Essa decisão foi conversada porque o Cruzeiro está numa situação financeira que precisava desse dinheiro em caixa, e nós entendemos. Depois que começamos a ter alguns jogos do Cruzeiro esse ano no Mineirão, já num esforço mútuo aí de tentar trazer de volta, fazer equalizar essas partidas, entendendo que o Mineirão é importante na história do Cruzeiro e o torcedor gosta do Mineirão. A gente entende todas essas questões. Porém, nós não tínhamos nenhum acordo com o Cruzeiro de volta de jogos com o público. Tivemos aquele, né, do Cruzeiro e Confiança, que foi um jogo bem polêmico em função do início da reabertura, né? Aquele jogo não deu um resultado positivo para o Cruzeiro em termos de receita, né? Vocês se lembram que o Atlético recebeu cerca de 16 mil torcedores e o Cruzeiro recebeu pouco mais de 4 mil torcedores naquela data. Eu acredito que uma leitura muito minha, que isso tenha desencorajado a diretoria do Cruzeiro
a assumir outros compromissos, né, com custo do Mineirão, porque a torcida naquele dia não compareceu como se esperava, né? Com 15 mil torcedores de possibilidade, tivemos aí, sei lá, 4 mil e alguma coisa. Bom, na semana passada, acho que as redes sociais começaram a se movimentar, né, a pressão da torcida, e a coisa começou a tomar um corpo e falou, olha, vale a pena abrir o Mineirão, porque o torcedor vai. Começamos a conversar com o Cruzeiro sobre isso, mas as expectativas de ambos os lados, tanto do Cruzeiro quanto da Minas Arena, era que fosse um jogo inicial de 7 mil pessoas. Abriu a venda, o movimento aumentamos para 22 mil pessoas. Precisou abrir mais um setor, aumentamos para 35 mil pessoas. Só que este evento acontece um dia antes de um evento que já está contratado há muito tempo, de casa cheia, né? Então, a Minas Arena cumpre os seus contratos. A gente tem um contrato já há meses assinado com o Atlético, que garante todos os jogos do estádio de casa cheia, e, portanto, eu tenho que estar com a operação pronta para receber, porque eu preciso cumprir o compromisso que já está assinado. Nós não temos, até o momento, um contrato assinado com o Cruzeiro. Não temos. Nós começamos a negociar na semana passada e estamos em vias de assinatura de um contrato. Mas esse contrato e a proposta sempre foi limitada ao que a gente dá conta de suprir como operação. A pandemia desestruturou o mercado de eventos. Eu não sei se isso é claro para as pessoas, mas quem consegue ficar sem trabalhar 18 meses? Gente, ninguém. Então nós estamos falando aqui de segurança, o pessoal do buffet, estou falando de pessoal de limpeza. Essas pessoas que trabalhavam com frequência no Mineirão, com jogos e eventos, arrumaram outros trabalhos. Foram trabalhar em coisas que durante a pandemia estavam empregando, né? Tem gente que virou motorista de aplicativo, tem gente que virou entregador de iFood, tem gente que foi trabalhar na construção civil, marcenaria. Esses eram os empregos que estavam rolando durante a pandemia. E isso não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui, tenho certeza, que tem um parente que sofreu com a pandemia, com a questão de emprego, né, com a questão de trabalho. E isso aconteceu principalmente no mercado de eventos, que foi o mercado mais prejudicado na pandemia. E agora nós estamos sofrendo com as consequências disso. Não é gratuito. E quando a gente falava que a gente precisava voltar para os eventos, que a pandemia estava travando essa economia, é disso que nós estamos falando, tá? Então nós estamos agora colhendo resultado positivo. A Prefeitura de Belo Horizonte fez um trabalho sério. Pandemia que foi case brasileiro, todo mundo sabe disso. E, portanto, voltamos também antes com 100% do público no estádio. Então acho que é um mérito aí da Prefeitura, mandar aqui um abraço para o Calil, em função disso. Mas nós não temos condição de voltar com o público para o estádio com 2 dias seguidos, terça-feira e quarta-feira. Se o jogo do Atlético fosse na quarta e o jogo do Cruzeiro fosse no domingo, gente, sem problema nenhum, casa cheia, eu quero mais é que venda tudo. O problema que a gente tem é um jogo no domingo, que foi ontem, aí tem outro jogo na terça e um outro jogo na quarta. Para vocês terem ideia do que eu estou falando. O jogo do Cruzeiro na terça é às 9h30 da noite. O jogo da quarta é às 7 horas da noite. Esse é o intervalo que a gente tem para limpar o estádio, organizar tudo de novo e fazer a operação acontecer. A gente já fez isso antes do Mineirão? Já, algumas vezes. Se a gente tivesse em 2019, a gente apertava um botão, a operação estava pronta. Hoje não é assim. No nosso banco de dados, só da segurança, por exemplo, nós temos 600 pessoas cadastradas. Isso significa que eu preciso das 600 num jogo de 60 mil pessoas, eu preciso de todas elas no estádio. A gente manda uma convocação e essas pessoas, elas têm um trabalho, elas têm outros trabalhos na vida, né? E não é todo mundo que vai. O que a gente está percebendo é que, como a gente não tem mais a frequência, a gente tem aí uma quebra de cerca de 30% desse número. Nós não temos garantias de que a gente consegue manter a segurança dos 2 jogos em função do efetivo que a gente tem cadastrado hoje disponível, tá? Então, a grande questão é essa, falta de recursos humanos para segurança, para limpeza, para o brigadista, tá? Essas pessoas a gente precisa para manter a segurança do estádio. E é disso que nós estamos falando. Eu espero que vocês entendam. Ô Samuel CJ, prazer falar contigo. Legal demais a gente ter esse esclarecimento. Vamos lá. Eu acredito, e aí ninguém melhor do que você para responder, que se fosse, até porque o torcedor separe questões clubistas. Se fosse ao contrário, o Mineirão faria a mesma coisa. Se tivesse um contrato com o Cruzeiro no jogo quarta-feira com 60 mil e o Atlético pedisse, vocês justificariam da mesma forma, pelo menos acredito assim.
Então a primeira pergunta é sobre os débitos do Cruzeiro. Esses débitos do Cruzeiro antigos e desse ano, porque esse ano ainda não pagou, pelo que eu tenho conhecimento. Oi, tá me ouvindo? CJ, eu não ouvi a sua pergunta, falhou tudo aqui. Tá bom, vou repetir sem problema nenhum. Claro que eu repito. Primeiro é a inversão de se fosse situações dos clubes distintas. Se o Cruzeiro tivesse o jogo já marcado há mais tempo, se o Cruzeiro estivesse na posição do Atlético, eu acredito que o Mineirão teria a mesma atitude para com o Atlético. E ninguém melhor do que você para justificar isso. Sobre os débitos do Cruzeiro, a gente sabe que tem débitos antigos e tem débitos ainda desse ano, pela informação que eu tenho. Se isso influencia em qualquer decisão. E a segunda pergunta é sobre o treinamento desse pessoal. Não existe um tempo hábil para que se possa treinar essas pessoas até amanhã? Bom dia. Bom dia. Ótimas perguntas, ajuda bastante a esclarecer. Primeira coisa, o fator crucial aqui é tempo, tá? Se a gente tivesse, como a gente tem vindo com o Atlético, a certeza de que a gente tem esse volume de jogos contratados, né, contrato assinado, a gente vai se preparando, né? A surpresa para nós foi ter um jogo do Cruzeiro de casa cheia um dia antes de um jogo que já estava contratado. Se eu soubesse disso um mês antes, a gente teria intensificado o nosso recrutamento, né, de cadastro de pessoas, vindo aqui na rádio, pedindo ajuda. Gente, quem ficou sem trabalhar na pandemia, entra no site do Mineirão, faz um cadastro, e aí a gente consegue planejar essa operação, né? Isso a gente consegue fazer. Este não é o nosso caso, né? Nós estamos trabalhando com que era, até a semana passada, era uma hipótese de jogo de 7 mil pessoas. E, de repente, virou um jogo de 60 mil pessoas. É completamente diferente a escala de profissionais que você precisa para realizar, né? Sobre débitos, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? O Cruzeiro tem débitos em aberto, sim, com o Mineirão. Vale a pena até a gente dividir um pouco, né? Tem aquela dívida grande, antiga, de mais de 20 bilhões de reais. Essa dívida está equacionada, né? A gente percebe um esforço gigantesco do Cruzeiro em sanar os problemas que foram deixados pelas diretorias anteriores, né? Um legado horroroso, um passivo horroroso que o Cruzeiro tem que cumprir hoje. Mas, nesse ponto, a gente está muito bem alinhado. Em relação aos jogos desse ano, nós também estamos... o Cruzeiro também está inadimplente, né? A gente teve jogos sem torcida. Desculpa que está passando um caminhão aqui, não sei se está passando o áudio. Não, tá normal, tá normal. Tá bom. Então, a gente teve, por exemplo, o Cruzeiro e Guarani, que foi no dia 30 de junho. A gente tem o Cruzeiro e Curitiba, também no dia 6 de julho. O Cruzeiro e Avaí, o Cruzeiro e Londrina, no dia 30/7, e mesmo o Cruzeiro e Confiança, no dia 20/8, esses jogos todos estão em aberto. O que está em aberto, gente? O pagamento dos custos, o pagamento dos profissionais que trabalharam, e a Minas Arena já pagou, a Minas Arena já adianta esse dinheiro, né, para essas empresas, a gente já pagou por esse serviço. Então é um reembolso, isso está em aberto, né? A gente precisa entender que não tem absolutamente nada a ver, estar em aberto não tem nada a ver com a gente não conseguir fazer esse jogo com 60 mil pessoas. A questão agora ela é puramente operacional, ou seja, mesmo com valores em aberto do Cruzeiro, a gente quer fazer um esforço do Cruzeiro voltar para o Mineirão, mesmo devendo. Não tem nada a ver com dívida. O que nós estamos fazendo aqui é um problema operacional pela segurança das pessoas. Nós não conseguimos garantir a segurança desse jogo com mais de 35 mil pessoas, porque não tem profissionais suficientes para trabalhar no mercado. Mas precisamos nos preparar para o jogo do dia 27, que é Náutico, que é sábado, e tem um outro jogo do Atlético no domingo. Então, o nosso esforço agora é esse, que todo mundo entenda que a questão é muito complexa, e isso é uma herança dessa pandemia. Vocês achavam que 18 meses parado sairia de graça? Não sai, né? O mercado está despedaçado, e a gente precisa retornar. Mas temos que retornar com muita garantia, segurança e confiança de que essas coisas vão funcionar. Samuel, Leandro Cabido aqui, é um prazer novamente falar com você. A minha pergunta ela é bem simples, assim. Então, já que não tem como recrutar mais profissionais, como você falou, vocês têm aí 600 profissionais cadastrados, e por questão de treinamento, etc., necessariamente precisam ser eles, por que não simplesmente dobrar? Trabalha na terça, trabalha na quarta. Qual que é a grande dificuldade disso? Para você explicar para a gente. Bom, primeira coisa é que quando a gente tem um trabalho
que a gente vai todos os dias, a gente tem um nível de comprometimento, né? Então, vocês trabalham na rádio, vocês sabem que vocês têm o seu horário, e aí vocês vão todos os dias. Quando a gente tem essa mão de obra, que ela é intermitente, né? Que é esse trabalho que você recebe uma convocação para você aparecer, mas não existe nenhuma penalidade se alguém não for, por exemplo. Como é que você vai fazer? Você precisa daqueles profissionais no próximo jogo? Então, como eu falei aqui, nós estamos com cerca de 30% de pessoas que a gente convoca para as partidas e elas não aparecem. Vocês devem se lembrar do jogo que teve entre Cruzeiro e Confiança no Mineirão. Os catraqueiros são do clube. Vocês se lembram do atraso para abrir os portões? Que os catraqueiros do Cruzeiro não apareceram para a partida. As pessoas não saíram de casa para ir lá trabalhar. A nossa equipe teve que assumir parcialmente o trabalho de recolher os ingressos, de checar a questão dos testes, porque senão o portão do Mineirão não ia abrir naquele jogo do Cruzeiro e Confiança. Nós estamos falando de uma questão que é conjuntural. O que eu estou trazendo para vocês, e talvez seja uma novidade para vocês ouvirem pela primeira vez, mas todo mundo que trabalha com eventos vai passar por isso. Desde quem faz um casamento a quem faz uma festa para 60 mil pessoas. Tá? A gente está falando de uma questão conjuntural. As pessoas do mercado de eventos estão trabalhando em outras coisas. Essas pessoas, elas tinham frequência no Mineirão. Elas tinham um jogo, um show, um jogo, um show. Elas nem precisavam ter uma outra profissão, porque o próprio Mineirão, com 260 eventos, 55 jogos, dava conta de suprir o dia a dia dessas pessoas. Trabalhavam 3 vezes por semana, ganhando aquela renda extra ou aquela renda fixa, porque a gente tinha essa estabilidade. Nós ficamos 18 meses parados, estamos voltando agora. Temos que voltar com muita responsabilidade. Samuel, pelo que eu estou entendendo, o início do... Hoje até o CJ me dava um exemplo aqui mais cedo de, vamos lá, você vai contratar um buffet para um evento. Aí eu digo a você, sim, que é dono do buffet, olha, eu tenho aqui uma festa para fazer no dia tal para 50 pessoas. Aí no dia seguinte, depois de tudo fechado, eu digo, Samuel, eu preciso que o buffet agora receba 100 pessoas. Aí 2 dias depois eu ligo, Samuel, vamos fechar para 700? A previsão inicial do Cruzeiro foi de 7 mil torcedores, foi uma informação que eu recebi. A previsão inicial, mesmo sendo Mineirão, seria de 7 mil torcedores. E aí, gradativamente, com o aumento da demanda, da procura, o Cruzeiro foi pedindo para abrir novos setores, até que chegou um ponto que você disse, olha, ou que nos estudos e no desenvolvimento da ideia, o Mineirão disse, olha, do jeito que as coisas estão, como vocês não fizeram a previsão lá atrás, vai ficar inviável, porque vocês querem abrir o estádio todo, eu tenho um jogo no dia posterior de um contrato que já está em vigência e eu não consigo servir exatamente porque eu tenho esses profissionais empenhados para quarta e não os tenho para terça. A ideia nasceu, o problema nasceu de uma previsão mal feita do clube? Nossa, pergunta difícil, viu, Everton? Eu não acho que o problema nasceu daí, não, tá? Eu acho que o que a gente tem que aprender aqui no futebol, que é um esporte de frequência, né? Então a gente tem, sei lá, 30 jogos no estádio, os clubes precisam garantir essas datas, porque não é trivial fazer um evento para 10 mil pessoas, para 15 mil pessoas. Parece fácil, né? Você vai no Mineirão, o Mineirão está lá pronto para receber. Mas isso é uma construção de anos, né? Para a gente chegar naquele nível que a gente estava em 2019, foram vários anos, inclusive errando muito também e aprendendo. Nós voltamos a uma estaca muito próxima ao que a gente estava lá na reabertura do Estádio Mineirão, onde não tinha os profissionais formados, né? O mercado de eventos de BH era muito incipiente, era um mercado pequeno. Vocês se lembram dessa época? A gente tinha que falar assim, se quiser ir num show bom, você tem que ir para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Ao longo do tempo, nós fomos acabando com isso, né? Trazendo para Belo Horizonte um polo de entretenimento que nunca existiu, né? Desse porte como era até o ano 2019 aqui no Mineirão, e também, obviamente, isso depois se espalhou pela cidade. Então, acho que tem uma questão de previsão, mas acho que a principal questão é o seguinte, precisamos saber quais são os jogos com antecedência que aquele clube Atlético, ou Cruzeiro, ou América, pretendem jogar no estádio, né? Porque nós não temos hoje um mercado pronto, o mercado está destruído. Ele vai se reerguer muito rapidamente, porque essa é a resiliência que tem no mercado de eventos. Mas a gente não consegue, em uma semana, montar uma operação de 60 mil pessoas não prevista. Esse aqui é o grande ponto. Samuel, então assim, qual o tempo hábil para isso, para que a gente possa saber e entender? E assim, falando de uma forma
claras. Vocês toparam fazer o jogo porque o Cruzeiro disse que era para um público menor. Foi o Cruzeiro quem pediu uma quantidade menor. Aí, à medida que foi aumentando, que isso foi inviabilizando, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Nós topamos. Se o Cruzeiro tivesse chegado para a gente na segunda-feira da semana passada e falado: eu preciso abrir o Mineirão para 60 mil pessoas na terça-feira, nós teríamos dito para o Cruzeiro: não é possível, infelizmente. Eu não consigo fazer essa operação, né? E a gente poderia, sei lá, de repente, se fosse um mês antes, preparar uma volta de público do Cruzeiro para o Mineirão, e com esses jogos, a gente olha para a tabela e fala: cara, que eu preciso recrutar mais gente. Tenho certeza que o Cruzeiro faz um post nas redes sociais, aparece um monte de segurança, profissional de limpeza, gente que trabalha em atendimento de bar. Muito fácil, com uma torcida desse tamanho, que o Cruzeiro consiga nos ajudar a recrutar. Mas não foi essa a situação que nós tivemos. E qual o tempo hábil para preparação? E por que eu te pergunto isso, Samuel? Porque eu recebo, e estou recebendo hoje, tanto no meu Twitter pessoal, quanto aqui da rádio, quanto no Instagram, muita gente reclamando, e aí são torcedores do Atlético, como, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de uma mensagem do Pliner Sampaio. Seria interessante perguntar qual a logística que planejam para bar e estacionamento. Ontem demorei 1 hora para estacionar para comprar bebida e comida, é impossível. Fora as brigas, discussões, cerveja quente, um péssimo atendimento nos bares. Então, qual é o tempo hábil de preparação dessas pessoas e como é que o Mineirão está vendo essa readaptação pós-pandemia, já que a gente está tendo muita reclamação de torcedor? CJ, a sua pergunta ajuda muito, porque é exatamente disso que nós estamos falando. Mesmo com o que está contratado, não está bom. E a gente tem total certeza disso, a gente tem ciência disso. Ontem a operação de entrada do estádio foi 10 vezes melhor do que a operação de entrada do jogo contra o Grêmio, né? Todas as pessoas entraram antes do jogo começar. No jogo do Grêmio, vocês devem ter noticiado isso também, né? Porque a gente teve que, inclusive, no momento que a PM falou: gente, libera esse público, porque senão vai dar briga na esplanada. Porque tinha muita gente para entrar pelas catracas, e o jogo já tinha começado e o Atlético fez um gol ainda por cima, né? O que aumentou muito a pressão, né? Então a gente tem acompanhado isso. É um trabalho que vai ser feito ao longo do tempo, mas ainda vai demorar alguns meses, né, para a gente estabilizar essa operação, né? A cada jogo nós vamos sentir melhora. Ontem nós tivemos problema, por exemplo, eu sei que a água foi insuficiente. Ontem, aliás, nós tivemos um consumo nos bares do Mineirão equivalente ao consumo na Copa América, tá? Que normalmente é muito mais alto nessas Copas, né? Por causa do ingresso é mais caro, o produto é mais caro, mas o que teve de consumo ontem no Mineirão foi histórico. Nós estamos fazendo agora os nossos balanços, mas provavelmente foi a partida com o maior consumo da história do novo Mineirão, tá? Então, esses problemas operacionais eles também vão ter que ser sanados partida a partida. Ô Samuel, para fechar pelo menos da minha parte, você entende que, diante de tudo que foi exposto até o momento, essa relação Mineirão-Cruzeiro, ela pode sofrer algum tipo de ruptura? Você acha que a torcida ainda precisa de mais explicações? Ou você entende que o que foi dito, principalmente por você como responsável maior do estádio, o que foi dito por você agora aqui na 98, torna-se suficiente para explicar que tudo depende de uma previsão, que tudo depende de planejamento e que isso efetivamente foi responsável por essa quebra de possibilidades aí de um público total amanhã no estádio? Eu acho que tem a conjuntura da pandemia, que ela é inegável, né? E a gente está lidando com ela. Esses fatores são todos novos. Tem o fator planejamento, né? A gente precisa saber com muita antecedência. Antes, gente, a gente ligava um botão de evento, 60 mil pessoas, em 5 dias, que era inclusive o prazo que a gente ficava sabendo, normalmente pela rádio, por vocês, que o Atlético, por exemplo, ia mandar um jogo no Mineirão. O Cruzeiro estava garantido. Eu tinha um contrato com o Cruzeiro anual. Todos os jogos do Cruzeiro estavam garantidos. Jogos do Atlético não estavam garantidos. Eu ficava sabendo 5 dias antes, pela imprensa, normalmente. E a gente conseguia fazer porque a gente estava nesse movimento de mercado de estar tudo pronto e preparado sempre. Não é o caso que a gente tem agora, tá? Eu tenho certeza que a parceria entre Cruzeiro e Mineirão só tende a crescer. Nós estamos passando agora por uma crise e eu entendo, as pessoas acabam jogando para o clubismo e não tem absolutamente nada a ver. Do lado de cá, o nosso interesse era chegar aqui na quinta-feira dessa semana
falar contigo e falar, olha, quero ver algum estádio do Brasil bater isso. Tivemos um jogo de 60 mil no domingo, um jogo de 60 mil na terça e outro jogo de 60 mil na quarta. Recorde, tenho certeza absoluta, ninguém no Brasil consegue fazer isso. Né? Adoraria falar, mas nós não estamos nessa condição hoje. A gente tem um diálogo muito bom com o Cruzeiro. Eu admiro muito o trabalho dessa diretoria do ponto de vista de organizar a casa, de tentar fazer a coisa acontecer, de não dar um passo maior que a perna, né? De ter uma responsabilidade financeira como a gente nunca viu em clubes de futebol, eu diria. Eles têm profissionais, inclusive, de grandes consultorias internacionais que estão lá ajudando a sanear a casa, mas o problema que a gente tem neste caso específico é operacional. Não tem nada a ver com a questão de planejamento do Cruzeiro em si, né? É uma questão operacional. Nós não temos mais a condição que a gente tinha antes. E eu também queria ressaltar aqui que nós estamos fazendo o nosso trabalho e contando com quem está nos ouvindo hoje. Daqui a pouco, na parte da tarde, nós vamos publicar no site do Mineirão. Se alguém quiser trabalhar nesses eventos, né, com um trabalho ou como uma renda extra ou como um trabalho fixo, quais são os canais que vocês têm que se dirigir para recompor esses bancos de dados profissionais? Para bar, para limpeza, para operação, né, para segurança, tudo isso precisa ser recomposto. E aí a gente conta com a audiência de vocês para nos ajudar nessa divulgação. Isso é ótimo, Samuel, e eu fico imaginando você como gestor e responsável, obviamente quer que o público seja bem atendido. Quando alguém entrar lá, tiver algum problema de segurança, tiver algum problema de saúde, a pessoa que trabalha lá saber direcionar para a enfermaria, para a delegacia. Então precisa-se desse treinamento. Então, até desculpa eu ser repetitivo nessa pergunta. A partir do momento que você fizer esse cadastro, preencher esse banco de dados, quanto tempo o profissional precisa para estar apto a atuar e trabalhar no Mineirão? Olha, é muito rápido o processo, porque como nós já temos líderes treinados, esse repasse de know-how, ele acontece de uma forma muito mais fácil. Primeiro porque a gente entende, se aquele profissional, muitos deles, gente, são torcedores, conhecem bem o Mineirão, sabe muito bem o que é lá do Sul, lá do Norte, portão A, B, C, D, E, né? Então, muito fácil. Mas para muita gente, não, né? Então, a gente precisa entender quais são as expertises que as pessoas já trazem com elas. A gente faz um treinamento prévio que acontece no próprio estádio, não adianta fazer treinamento online, porque as pessoas, gente, é uma questão de espacialidade, né? A gente também precisa saber se as pessoas têm experiência com grandes eventos, tem uma certificação específica para isso. Porque a gente aqui sofre com o efeito manada, né? Tem muita gente que não conhece isso, mas é aquele movimento da torcida quando vai todo mundo junto e faz alguma ação e que as pessoas, sem pensar, repetem, né? Então tem um treinamento específico para quem trabalha com grandes eventos. E a gente precisa desse treinamento. Mas nesse momento inicial é uma integração muito rápida, porque a gente já tem aí, estou falando, 600 pessoas que já estão habilitadas, treinadas, e a gente faz esse repasse muito rápido. Eu acredito que se a gente consegue recompor esses bancos de dados para o dia 27 do jogo do Náutico, nós vamos ter um final de semana histórico depois dessa pandemia, com 2 jogos de 60 mil pessoas, um no sábado e outro no domingo. É essa paciência que eu peço para as pessoas. A gente precisa, depois dessa pandemia, ser mais gentil com as pessoas. Não dá, nós acabamos de atravessar uma guerra, principalmente no mercado de eventos. A gente não está pronto para fazer uma festa de 60 mil pessoas com menos de 10 dias de planejamento. Samuel, eu falei que teria encerrado da minha parte, mas é só para fechar, e te peço até, confio no seu poder de síntese aí, 2 questões, aliás, 3 questões aqui sendo muito destacadas por teleouvintes. Catraqueiros são de responsabilidade dos clubes que alugam estádio? Por que cerveja quente e por que a internet não funciona mais dentro do estádio? Bom, catraqueiros, sim, responsabilidade do clube, né? Então quem checa teste, quem checa ingresso, é quem vende o ingresso, que é o clube, tá? Então é responsabilidade do clube, eles que colocam os catraqueiros. Cerveja quente, só peço desculpas, muito, vocês têm que chegar aqui e encontrar cerveja gelada. Esse é o padrão que a gente espera do Mineirão. Então, lamento muito, pedimos desculpas, já recebemos esse feedback de algumas pessoas, assim como falta de água em alguns setores. Estamos trabalhando com os nossos profissionais aqui para que a gente tenha, né, esse serviço muito bem atendido. A última pergunta eu esqueci qual que é. É sobre a questão da internet, porque o torcedor não consegue operar a internet dentro do estádio e nas imediações. A internet é uma questão das operadoras de telefonia. A gente tem feito um contato com elas para a melhoria desse sinal.
porque nós não temos, né, Wi-Fi no Mineirão, então as pessoas elas dependem do sinal do 4G, do 3G, e quando tem 60 mil pessoas juntas, trava, ninguém consegue ter sinal para nada, né? Esse é um problema, inclusive para nós operacionalmente, né? A nossa equipe tem rádio, mas também se comunica por mensagens de celular ou por telefone, e a gente também sofre com isso. Mesmo o nosso Wi-Fi, em dias de jogos, por causa da concorrência de sinais, né, de ondas, ele também fica prejudicado. Tá certo, então. Samuel Lloyd, espaço sempre aberto aqui para você esclarecer as dúvidas. Aí esperamos que o torcedor tenha entendido pelo menos a parte que diz respeito ao Mineirão. Daqui a pouco o Rodrigo Moreira estará conosco aqui, representando o Cruzeiro, falando também dessa questão e dando uma satisfação, obviamente, à sua torcida. Rodrigo, que problema para uma segunda-feira, já começar o dia com problema envolvendo essa questão, Mineirão, Cruzeiro. O Samuel Lloyd participou conosco agora há pouco, explicou, deu a versão dele sobre o fato de não conseguirem abrir mais público, mais setores para o público amanhã, e vocês ainda continuam tentando a possibilidade de aumento de carga para amanhã, caso o Cruzeiro também seja responsável até mesmo pela questão da segurança. Enfim, o Cruzeiro pode fazer alguma coisa pelo seu torcedor? Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos, especial os ouvintes da 98, os cruzeirenses estão aí ansiosos pela definição dessa questão, que é muito importante para a gente nesse momento. Eu ouvi a entrevista do Samuel, que é um cara que inicialmente, quero deixar claro, eu respeito demais como profissional, é um parceiro sim do clube, é alguém que tem tentado resolver os problemas do clube com o estádio, para que o Cruzeiro volte a jogar no Mineirão. E aí, em que pese o fato, né, como eu disse, do Mineirão tentar, por diversas vezes, ter tentado resolver o problema de acomodação dos nossos torcedores e liberação de espaço, eu acho que a gente tem que agora, e é isso que o Cruzeiro espera, sair do momento de intenção e começar a realizar essa intenção para uma ação de fato, né? O Cruzeiro espera, precisa e quer que a nossa torcida possa lotar o estádio. Essa é a intenção nossa. O Cruzeiro, desde sexta-feira, quando a gente foi informado que não era possível fazer o aumento da liberação, e eu posso falar um pouquinho mais sobre isso com detalhes, a gente fez de tudo. A gente ligou para a empresa de segurança do Mineirão, a gente conversou com o presidente dessa empresa, inclusive quem fez isso foi o nosso CEO, para que a gente conseguisse com eles a liberação de pessoal para que a gente pudesse aumentar a expectativa de público. Nessa conversa com o André, o presidente da Bromo, a gente conseguiu, ele assumiu a responsabilidade com o Cruzeiro de que efetivo da empresa de segurança não seria o problema. Óbvio que depois, em conversas com o estádio e outras pessoas, não só o Samuel, a gente foi informado de que essa assunção de responsabilidade pela empresa não seria suficiente, mas o Cruzeiro correu atrás de todas as possibilidades que talvez seriam até do Mineirão para que a gente conseguisse resolver o problema. Eu volto a repetir, entendo que o Mineirão por diversas vezes tentou resolver o nosso problema, mas o Cruzeiro só existe pela sua torcida. Não existe condição de jogar no Mineirão com pouco público, né? Por isso o Cruzeiro foi para o Independência. A gente não foi para o Independência porque a gente quis, porque a gente não gostava do Mineirão, porque a gente não gostava das pessoas que estavam na administração atual do estádio. A gente foi para o Mineirão por o Independência, por uma questão financeira. E a volta para o Mineirão, ela precisa ser adequada a uma capacidade maior de público. E é essa a intenção do Cruzeiro. A gente espera ainda, respondendo a sua pergunta, que esse problema seja resolvido. E aí, vamos continuar negociando com o Mineirão. Os ingressos já estão esgotados, né? A gente já vendeu todos os ingressos disponíveis para a nossa torcida, acho que são cerca de 35 mil. E agora, a gente continua o dia de hoje na expectativa de que o Mineirão consiga, de fato, resolver essa questão, que é de responsabilidade do estádio, de aumento da capacidade. Até porque amanhã não, mas no dia seguinte do jogo do Cruzeiro vai ter um jogo de lotação de expectativa de venda de 60 mil ingressos. Ô Rodrigo, CJ falando, prazer receber você aqui. O Samuel disse, agora há pouco, que o Cruzeiro fez uma solicitação para uma carga menor, e aí, à medida que os dias foram passando e essa carga foi sendo aumentada gradativa. O Cruzeiro entende a posição do Mineirão hoje, pede um ajuste para as próximas partidas e que seja resolvido isso o mais rápido possível, para que possa, numa carga máxima, em um próximo jogo, vender essa carga máxima, mas entende e passa esse entendimento para o torcedor para esse jogo de amanhã. Vocês, acho que nem assumir a culpa seria o termo correto, mas vocês sabem que
Isso veio de vocês. A causa foi justamente porque o aumento foi gradativo. Começou com 7 mil, aí depois pediu um setor, abre-se outro, e esse entendimento por parte do Cruzeiro para passar... Existe esse entendimento por parte do Cruzeiro para passar para o torcedor? Bom dia. CJ, eu vou narrar aqui o histórico dos acontecimentos que nos levaram até hoje, né? Cruzeiro, dia 28 de outubro, ele jogou contra o Remo. Nesse dia, e não foi, assim, a torcida do Cruzeiro sempre quis jogar no Mineirão, e acho que o fato do aumento da expectativa de público se deu pelo interesse da torcida em comparecer e ajudar o Cruzeiro nesse momento difícil que o Cruzeiro se encontra. Mas uma semana atrás, uma semana antes dessa questão, a gente, no dia 28, no dia do jogo Cruzeiro e Remo, eu estava ocupado, inclusive, com a operação desse jogo, a gente fez a primeira reunião no Mineirão, dia 28. Essa primeira reunião, infelizmente, o Samuel não pôde comparecer, e o presidente do Mineirão estava presente, e a equipe muito boa do Mineirão, a equipe muito competente, participou também dessa conversa. No dia 28, qual era a situação que a gente tinha em Belo Horizonte? Não estava liberado 100% do público, né? Então a gente trabalhava com um limite de 50% de público para os estádios. Depois, no dia 28, a gente jogou com o Remo, e no dia 3 a gente jogou contra o Vila Nova. Nesses 2 jogos, a gente ainda tinha... nesse primeiro jogo, a gente ainda tinha a limitação de 50% de público. Então, antes de passar para o Mineirão, a gente ainda fez 2 jogos no Independência, eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Na reunião do dia 28, sabendo que o histórico do Cruzeiro era um histórico de pouco público no Independência, e é óbvio que a gente sabia que quando a gente mudasse para o Mineirão, essa realidade ia ser diferente, sabendo do alto custo que o estádio tinha e do entendimento da nossa torcida de que o Cruzeiro também não poderia assumir custos maiores e tomar um prejuízo muito grande no jogo, a discussão em volta desse retorno do Cruzeiro para o Mineirão, ela se deu em cima do aspecto de vamos abrir 50% só os anéis inferiores, parte dos anéis inferiores. Essa proposta foi do Mineirão. E nessa abertura, sabendo que a gente tem 50% de público, mais ou menos a gente teria 7 mil lugares. Então, porque os anéis inferiores menos o espaço laranja, acho que eles dariam mais ou menos 14 mil lugares, 14 mil e pouco. Quase 15 mil. Então, a gente estaria falando naquela condição, no dia 28, da gente ter 50% de público, e se a gente vendesse todos os ingressos, a gente teria tido 7 mil pessoas. Essa era a conta de empate. Ou seja, se a gente colocasse 7 mil pessoas no estádio, a gente pagaria a conta. Essa foi a proposta inicial do Mineirão. E aí, a gente estava na reunião, e assim... Eu sinto informar isso, mas a conversa foi de que, à medida que o Cruzeiro for vendendo os espaços, a gente vai abrindo. Essa era a conversa. E quando o Samuel, que volto a dizer, é um amigo, um cara que eu respeito pra caramba, um puta profissional, quando ele chega e fala que a gente precisa de 10 dias para que seja comunicada, que a gente consiga ter uma estrutura para fazer um jogo para 60 mil, o 100% de público foi liberado na segunda-feira. 2 dias depois, a gente teve 100% de público no estádio, quase 100%, né, no jogo do Atlético, acho que passou de 50 mil pessoas. Não estou dizendo que esse argumento do Samuel não é verdadeiro, mas eu estou dizendo que não fez sentido para a gente nesse momento. Quando a gente fala que a gente precisa de um tempo muito grande para se programar, e a liberação de 100% de público acontece na segunda, 2 dias depois a gente tem a venda de ingressos em número muito grande, esse é o ponto que a gente não entendeu. Então, eu vou voltar aqui. Dia 28 a gente fez a primeira reunião com o Mineirão. Essa primeira reunião era uma reunião de namoro. Mineirão, a gente quer voltar a jogar no estádio. Vamos tentar entender como que a gente faria para voltar. Não foi uma reunião pensando no jogo do dia 9, não foi uma reunião pensando no próximo jogo que seria contra o Vila Nova. Foi uma reunião, o Cruzeiro quer voltar para o Mineirão. Quais as condições para o Cruzeiro voltar para o Mineirão? Vamos tentar entender a condição mínima para a gente voltar. E a condição mínima foi, vamos abrir os anéis inferiores, menos o laranja, isso daria mais ou menos 14, 15 mil pessoas. Se a gente vender 50%, se a gente tendo 50% da capacidade, a gente teria uma conta de empate. E a gente seguiu com isso durante esses dias. Quando a prefeitura liberou 100% de público, a gente passou a trabalhar com outro número, a gente começou a falar já de 22.500 ingressos. E nessa situação, a gente não foi informado nesse momento de que esse era o limite máximo. A gente foi informado que esse era o limite. O Cruzeiro jogou na quarta-feira contra o Vila Nova, teve uma pressão enorme da torcida, a gente ficou feliz, né, porque a gente já estava discutindo com o Mineirão, já estava praticamente certo. O Mineirão mandou uma proposta que era condizente para a situação financeira do Cruzeiro, e aí na quinta-feira de manhã a gente fechou o negócio. Então, foi quinta-feira de manhã. Na sexta-feira teve a reunião da federação,
que é a reunião de jogo, e o nosso responsável na reunião disse que a previsão de público do Cruzeiro era 22.500 pessoas, podendo aumentar até o domingo, que era o prazo mínimo para aumento para pedido de aumento de público, para a capacidade máxima. E nessa reunião, a gente foi informado pela equipe de operação do estádio que eles não aumentariam a capacidade de público. E nesse momento, nessa sexta de manhã, o Cruzeiro inteiro parou para se mobilizar para que a gente ajudasse o Mineirão a conseguir viabilizar essa partida. E qual que é a ajuda que o Cruzeiro poderia dar nesse momento? A gente começou a perguntar para o Mineirão quais eram os problemas. É um problema financeiro? Não. É um problema de brigadista? É um problema de segurança? É. E a gente começou a correr atrás de empresas para poder conseguir resolver esse problema. Só que a gente viu que não era uma questão apenas que o Cruzeiro conseguiria resolver. Eu não poderia mandar o segurança que eu quisesse para o Mineirão e o Mineirão ia simplesmente falar, vamos dessa forma, então, seguir com o jogo. Tem um processo todo para que isso aconteça no estádio. E eu entendo, a gente compreende as limitações do estádio e as limitações da administração do estádio para fazer isso acontecer. O que a gente não compreende, e aí a nossa intenção de resolver, é que a gente tenha a isonomia. Se não pode ter um jogo do Cruzeiro com o aviso que a gente deu, da antecedência que a gente deu para 60 mil pessoas, não pode ter nenhum outro jogo. Porque no dia 1º, quando a prefeitura liberou o jogo para 100% de público, não havia nem sido começado a distribuir a venda de ingressos do nosso rival, e 2 dias depois eles tiveram o estádio com casa cheia. Como que a gente não teve 10 dias de preparação para isso acontecer? Volto a dizer, eu vou repetir mais uma vez, que a gente é parceiro do estádio, a gente quer jogar no estádio ano que vem, a gente vai jogar no estádio ano que vem, a gente vai jogar o jogo do Náutico no Mineirão, mas a gente precisa sair da tentativa, do bom interesse, da boa ação, de querer resolver o problema do Cruzeiro, de fato resolver. O que o Cruzeiro precisa hoje para atender a nossa torcida é liberar 60 mil pessoas no jogo de terça-feira. É isso que a gente precisa. E é por isso que o Cruzeiro vai lutar durante hoje, o dia inteiro e amanhã para resolver o problema do nosso torcedor. Rodrigo, Leandro Cabido, um prazer falar com você novamente. Sobre essa questão de isonomia, como é que o Cruzeiro ele quer isonomia com relação ao Mineirão, sendo que o Cruzeiro hoje não tem um contrato com o estádio e o Atlético, pelo que a gente sabe, tem um acordo para jogar essas rodadas finais do Campeonato Brasileiro no estádio. Como é que vocês veem isso? Porque eu não entendi muito bem a sua colocação nesse sentido. A questão da isonomia, para mim, ela é contratual. Se você tem um contrato, você vai conseguir fazer com que esse contrato seja feito, cumprido no momento em que ele é feito, né? Agora, quando você não tem, fica um pouco aberta essa situação, não? Cabido, prazer falar contigo. Acho que a situação é um pouco diferente do que você falou, né? Primeiro a gente tem que entender que o Mineirão só existe por causa dos clubes de futebol. A vocação do estádio não é show, a vocação do estádio é jogo de futebol e ele tem que estar preparado para atender os jogos de futebol. O Mineirão tem sim contrato com o Atlético de previsibilidade, mas eu quero lembrar que até o dia 1º de novembro, o contrato com o estádio não permitia jogos acima de 50% da capacidade. E antes disso era 30%. Antes era 40% e antes era 30%. O que eu estou discutindo de isonomia é que conseguiu se resolver muito rápido o problema do Atlético. Se no dia 1º não podia ter 50% de público, no dia 31 não podia ter 50% de público, no dia 1º pôde ter 100% de público, em 2 dias eles resolveram essa questão. O Cruzeiro não avisou ao Mineirão hoje que ele teria capacidade máxima. A gente está falando disso, a primeira reunião do Cruzeiro com o Mineirão foi no dia 28, e na semana passada a gente já vinha falando sobre essa questão. A isonomia se dá pelo fato de que conseguiu se resolver muito bem o problema do Atlético. Eu tenho certeza que no contrato do estádio com o Atlético não fala que o Mineirão tem que ter todo o jogo a capacidade de segurança projetada para 60 mil pessoas, até porque não faria sentido ter isso no contrato. Se a gente não pode ter um jogo para 60 mil pessoas, e agora só a gente pode ter um jogo para 60 mil pessoas. Então, na quinta, sexta-feira, a gente já estava falando de ter um jogo para 60 mil pessoas, e é esse o fato que eu discuto de isonomia. O Atlético pode ter um contrato anterior, onde tinha previsibilidade do contrato, mas o Cruzeiro já vinha conversando com o Mineirão há mais tempo do que hoje, do que ontem, do que anteontem, e nessa conversa a gente já estava tratando sobre o fato do Cruzeiro ir jogar nessa terça-feira no Mineirão. E quando a gente começou essa conversa, e aí esse é o ponto importante, não havia disponibilidade de 100% do estádio para nenhuma das torcidas. Isso aconteceu no dia 1º apenas. No dia 3, ou no dia 4, a gente já teve um jogo com capacidade máxima. Então, a gente conseguiu mobilizar uma estrutura em muito pouco tempo para resolver esse problema. E agora a gente precisa mobilizar a estrutura de novo para resolver o problema do Cruzeiro. É esse o ponto que me faz vir até aqui conversar com vocês. Rodrigo, a permissão da CBF
que haja essa troca de público com menos de 48 horas? Ou seja, você faz uma previsão, depois você apresenta uma troca dessa previsão, aumenta a carga nesse período de 48 horas. Isso é permitido, já que pelas informações que temos, vocês informam essa possibilidade toda a CBF também, que é co-participante do processo. E outra coisa, em todo momento você diz sobre conversas com o Cruzeiro, aliás, com o Mineirão, e relaciona que essas conversas informais precisam ter o mesmo peso de um contrato já pré-estabelecido e assinado, que é o que o Mineirão tem com o Atlético. Você não acha que a conversa informal não tem, por direito, o mesmo peso de um clube que tem um contrato firmado com a instituição que é o Mineirão? Eu não posso falar pelo Atlético, posso falar pelo Cruzeiro. No caso, o Cruzeiro, ele estabeleceu uma conversa com o Mineirão. A partir do momento que você tem estabelecido uma conversa, colocar quando você está tratando com gente séria, e é o caso do Mineirão, aquilo que foi acordado numa mesa de reunião para a gente, o contrato é só uma forma de deixar isso documentado, até porque eu não sou eterno no Cruzeiro, eles não são eternos na administração do estádio, então a gente precisa ter um documento formalizando essa estrutura. Mas o que foi discutido, o que foi conversado entre Mineirão e Cruzeiro foram os termos que eu falei que eu discorri nas últimas perguntas. Sobre a mudança do público, não tem nada a ver com a CBF, né? Ela não passa por isso. Tem uma regra no estatuto do torcedor que diz que o aumento da capacidade tem que ser comunicado com 48 horas de antecedência, e essa é uma regra muito mais para a polícia se preparar, para a estrutura de operação de jogo se preparar. Então, na sexta-feira, pela manhã, quando foi feita a reunião de jogo, a gente avisou que o público previsto para o Cruzeiro é 22.500 pessoas, podendo aumentar até domingo para a capacidade máxima. Essa foi a nossa conversa, e aí essa foi a discussão que aconteceu. E a gente, inclusive, já passou esse público, né? A gente já tem público de 35 mil pessoas, e a gente precisa comunicar para que haja uma reorganização da estrutura de pessoal que vai trabalhar no jogo. Bom, muito bem, são 9h57. Rodrigo, eu gostaria até de ter mais tempo para explorarmos esse assunto mais detalhadamente com você, mas fica muito claro, pelo menos para todos nós aqui, que por mais que sejamos sérios nas nossas negociações, porque tem gente, Rodrigo, em momentos como esse, que as pessoas têm preocupação em ter um posicionamento, porque sabem que o torcedor fica sempre achando que há algum tipo de perseguição, que há algum tipo de negociata feita para prejudicar esse ou aquele, mas não me parece razoável dizer que uma conversa informal, por mais que seja entre pessoas muito sérias, tem um peso maior que um contrato assinado. Isso não existe, né? E fica realmente, pelo menos para todos nós aqui que estamos no estúdio, que houve um erro até de estratégia por parte do clube quando fez a primeira previsão de 7 mil e dias depois quer levar 62 mil torcedores ao estádio, com total possibilidade disso, né? Porque há o interesse total do torcedor. Então, só para fechar, um minutinho na sua resposta, por gentileza. A torcida, o torcedor que está ligado na 98 do Cruzeiro, ele pode ter esperança de que hoje, até o final do dia, ainda haja uma boa notícia de que pode acontecer um aumento dessa carga ou definitivamente está estabelecido 35 mil torcedores no máximo para amanhã? Everton, eu não concordo com quase nada que você falou em relação ao acordo do Cruzeiro com o Mineirão, né? Essas conversas são documentadas em e-mails, em propostas realizadas. Vou só repetir, o Mineirão organizou uma estrutura para o Cruzeiro voltar. E não foi um pedido do Cruzeiro que a gente fizesse um jogo para 7 mil pessoas. Foi a estrutura inicial que a gente modulou a volta do Cruzeiro para o estádio. Sobre a questão da capacidade do estádio, infelizmente o estádio não é do Cruzeiro, então o Cruzeiro não pode simplesmente definir que nós vamos aumentar a capacidade do estádio. Essa resposta ela tem que ser dada pelo estádio. E a gente espera que essa resposta seja dada de maneira positiva para a nossa torcida. Hoje o presidente do clube também fala a respeito sobre o tema. Muito bem, tá aí então, Rodrigo Moreira, diretor de marketing e inovação do Cruzeiro, dando a versão do clube sobre o assunto. Você que tá aí ouviu a versão do Samuel Lloyd, que é diretor comercial do Mineirão, e também do Rodrigo Moreira, trazendo a versão do Cruzeiro. Mais uma vez agradecendo ao Rodrigo pela participação, ao Cruzeiro por ter atendido ao nosso convite, ao nosso chamado, espaço aberto aqui também no UFC a partir de meio-dia. O Adrol tá por aí, ô Rafa? Eu quero até pedir desculpas ao Adrô, porque eu por mais que tenha sido acertado com o Adrô, eu acabei não chamando o Adrô
Ô, Adro, então, enquanto o Rodrigo ainda permanece conosco, eu não posso deixar, mesmo que estoure o tempo aqui, de trazer uma pergunta sua para o Rodrigo e te peço mil desculpas. Agora que eu olhei ali para a tela, que eu vi que você estava no enquadramento, então te trago um sincero pedido de desculpas, Adro. É isso, Everton. A gente sabe como é que é, ainda mais um assunto tão polêmico, né, que tem causado muita polêmica entre os torcedores. Eu queria saber de você, Rodrigo, o seguinte: caso a Minas Arena, né, até hoje, por exemplo, confirme que, por exemplo, possa haver, mas pelo que a gente entendeu e da fala do Samuel Lloyd, parece que isso não deve acontecer, mas casualmente, de fato, aí para 60 mil, 50 mil, seja lá o que for, de torcedores, o Cruzeiro está preparado também para resolver a questão da venda dos ingressos, tem essa logística já pronta, já programada? Adroaldo, prazer falar contigo. Vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. O Cruzeiro vem se preparando para essa volta do Mineirão há mais tempo. A gente inicia nesse jogo um contrato com uma nova empresa para fazer a etiquetagem do Cruzeiro, já pensando nessa escalabilidade de vendas. No momento que o Mineirão, o Minas Arena, autorizar o Cruzeiro a fazer o aumento da capacidade, isso é instantâneo. A gente já tem todas as cargas definidas por padrão no sistema. É apertar um botão aqui e a gente libera mais 30 e poucos mil ingressos para serem vendidos para o nosso torcedor. Então, em relação à estrutura para atender o jogo, o Cruzeiro está 100% preparado para que isso aconteça, né? Em que pese o que o Samuel Lloyd colocou, muito bem colocado, que todo o mercado de eventos passa por um renascimento e todas as empresas que prestam serviços tanto para o estádio quanto para o Cruzeiro, elas estão tendo que se reinventar para que os funcionários, novos funcionários, se readaptem nesse momento de pós-pandemia e possam atender as demandas de cada um desses eventos. Mas a gente entende que, do ponto de vista de venda de ingresso e receptivo para o nosso torcedor, a gente está bem preparado. Muito bem, tá aí então. Obrigado ao Rodrigo mais uma vez pela participação. Adro, mais uma vez um pedido de desculpa e aproveita para já dar uma atualizada nas informações do Cruzeiro, por gentileza, Adro. Então vamos lá, Everton, bem rapidinho. O Cruzeiro treinou na manhã de ontem, os jogadores que foram titulares na vitória contra o Londrina fizeram atividades regenerativas, os demais fizeram atividade técnica em campo. O Bruno José passou a ser dúvida, ele tomou uma pancada aí no tornozelo direito, vai ser reavaliado. E o Vanderlei Luxemburgo, então, hoje à tarde, ele comanda a última atividade antes do jogo, né, do jogo de amanhã, e aí sim ele vai definir o Cruzeiro e vamos saber se o Bruno José terá ou não condições de ir para o campo, viu, Everton? Muito bem, Adro, desculpa mais uma vez, mas lembro que o Adro estará com todo o timaço do UFC a partir de meio-dia. Esse assunto certamente vai voltar à pauta aqui. Então fiquem todos, sintam-se todos convidados a partir de meio-dia aqui na 98. A gente segue por aqui para fechar mais uma edição